Olá, sejam bem-vindos para mais um estudo da obra Memórias de um Suicida, pela mediunidade de Ivone Pereira e ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco. Estamos no nosso estudo número 64, analisando as contribuições de Camilo por sua passagem no mundo espiritual após o suicídio. As suas experiências tanto no Vale dos Suicidas quanto no Hospital Maria de Nazaré e mais recentemente na Cidade Esperança, onde ele está passando por um curso preparatório a fim de que retorne ao plano físico. No último estudo, nós paramos na primeira aula que Camilo e seus companheiros tiveram junto ao instrutor Aníbal, que utiliza de uma didática voltada para o ensino da Boa Nova através das imagens, das telas mentais colocadas nas mentes de cada aluno. E enquanto Aníbal vai narrando a vida do Cristo e os demais ensinamentos, essas imagens vão passando numa tela através de um dispositivo, levando ao aprendizado e à fixação do conteúdo pelos pacientes. Camilo então revela, depois da primeira aula, que conheceu de fato o Cristo a partir dali. E nos informa que diariamente, ao entardecer, ele e seus colegas podiam passar um tempo nos grandes parques da universidade, no Grande Parque. Reuniam-se então em grupos homogêneos e conversavam, faziam comentários a respeito das vidas uns dos outros, da situação presente em que estavam vivendo. E as preceptoras, que são aquelas mulheres destinadas ao exercício do cuidado, como se preparassem a ser mães, enviadas por Maria Santíssima para cuidar daqueles suicidas, geralmente tomavam parte também nesses recreios, elas que eram as vigilantes de cada grupo. E até as irmãs dos departamentos femininos também compunham essas visitas, o que permitiu a Camilo e aos demais alargar imensamente o número de amizades. Ele diz que seria difícil, ao fim de 10 anos de internação no Instituto de Cidade Esperança, reconhecerem neles os vultos enfurecidos e trágicos do Vale Sinistro. Camilo então está informando que ficou 10 anos nesse curso e que ele era muito diferente do Camilo que foi resgatado no Vale dos Suicidas, que ele denomina como mentecaptos ridículos, reproduzindo a cada instante o ato maléfico do suicídio e suas satânicas impressões. De fato, quem acompanhou o estudo até aqui deve se recordar do estado do Camilo quando recém desencarnou. Animalizado, bestializado, revivendo o momento do suicídio a todo momento, bem como as impressões decorrentes desse ato. Ali era outro Camilo, eram outros espíritos, porque havia se passado mais de 10 anos de instruções da Boa Nova.
Acalentados pela esperança, aliviados pela magia envolvente do amor de Jesus, sob a inspiração de cujos ensinamentos ensaiavam novo surto, eram entidades que poderiam ser consideradas normais, não fora a consciência que tinham da própria inferioridade de trânsfugas do dever, coisa que muito afligia e envergonhava todos eles. Ele está dizendo então que se eles tivessem se dedicado a esses ensinamentos do Cristo, seriam espíritos normais, porém, diante do suicídio, reconheciam a inferioridade dos seus seres, o que trazia vergonha, aflição, tornando-os indignos no próprio conceito e merecedores do auxílio de que se rodeavam. Nós já comentamos aqui da grandeza do auxílio que Camilo recebeu, Camilo e os demais, espíritos de alta estirpe, espíritos de escol muito elevados, que cuidavam deles todos. Camilo então reconhecia sua pequenez, sua inferioridade, e que ele era muito diferente daquele Camilo socorrido do Vale dos Suicidas. Ele diz então que as solenidades do Ângelus, que é a hora de Maria, às 6 horas da noite, eles se encontravam frequentemente ainda no parque. A penumbra na cidade se acentuava e uma nostalgia dominava os seus sentimentos. Do templo, onde ficava a mansão da harmonia, região onde se demoravam com frequência os diretores e educadores da colônia, partia o convite às homenagens que naquele momento seria de bom aviso prestarmos à protetora da legião a que pertencíamos todos, Maria de Nazaré. Então, às 6 horas, eles costumavam estar no parque e a direção, através da mansão em que eles se situavam, direcionava o pensamento para que todos orassem na hora de Maria, em homenagem à grande protetora daquela colônia inteira, Maria Santíssima. Pelos recantos mais sombrios da colônia ressoavam então doces acordes, melodias suavíssimas, entoadas pelas vigilantes. Imaginem que bonito não é esse quadro. Às 6 horas da noite, entoam-se cantos, músicas suaves na hora de Maria para oração e homenagem à Mãe de Jesus. Era o momento em que a direção geral rendia graças ao Eterno pelos favores concedidos a quantos viviam sob o abrigo generoso daquele reduto de corrigendas, bendizendo a solicitude incansável do bom pastor em torno das ovelhinhas rebeldes. Eles agradeciam então a Maria por ter criado aquele local, por ter determinado a criação daquela colônia, daquele hospital, daquela cidade e da legião dos servos de Maria, bendizendo então a solicitude do Pai, do Cristo, que tutelam as ovelhas rebeldes e são chefiadas aí, protegidas pela Mãe amorável e piedosa, Maria. E era ainda quando ordens desciam do mais alto, orientando os intensos serviços que se movimentavam sob a responsabilidade dos dedicados servos da mesma legião. Vejam que desciam ordens para que todos orassem, rendessem homenagem a Maria. Todavia, informa Camilo, eles não eram obrigados a orar. Oravam se quisessem. Na cidade Esperança, porém, jamais eles tiveram conhecimento de algum aprendiz ou interno que se recusasse a agradecer a Jesus, o Mestre Nazareno, ou a sua mãe boníssima, Maria, por entre lágrimas de sincera gratidão, as mercês recebidas do seu inapreciável amparo. Então vejam que, ainda que a oração não fosse uma obrigação, Camilo não conheceu ninguém que deixasse de agradecer a Jesus e a Maria
por aquele estágio na Cidade Esperança. Ele então diz que aquela oração belíssima, cuja simplicidade só igualava a própria excelsitude de Maria, despertava em suas mentes as mais ternas recordações da existência. Eles então passavam a rever, levados pelo império de gratas sugestões, os doces, saudosos dias da infância, os vultos carinhosos das mães, ensinando-os a mimosa saudação do arcanjo à Virgem de Nazaré. Na hora do Ângelus, então, nessa oração feita a Maria, todos se recordavam da infância, quando aprendiam a orar com suas mães. As palavras inovidáveis do anjo Gabriel, ungidas de veneração e respeito, repercutindo nas profundidades do eu de Camilo e dos demais, tocados pelo saudoso sabor do desvelo materno que na vida planetária jamais eles souberam considerar devidamente. Mais uma vez Camilo destaca esse sentimento de tempo perdido dos espíritos, que não valorizam os momentos de espiritualidade na Terra e, quando vivenciam esses momentos no plano espiritual, trazem essa saudade, esse saudosismo, esse lamento por não terem valorizado o espírito quando estavam encarnados. Camilo então diz que eles choravam, sentiam saudades da família, do berço natal, do lar que haviam menosprezado, enlutado porque eles se mataram e a família entrou em luto, dos entes queridos e amigos que eles haviam ferido com a deserção da vida, com o suicídio, entornando-se então pelos seres deles, predispondo-os a grandes pesares sentimentais, como novas fases de remorsos dolorosos. Imaginem então a dor de Camilo e os demais, porque se lembravam da família, dos amigos, do tempo que viveram na terra e da oportunidade perdida quando decidiram tomar a porta do suicídio. Camilo então diz: então orávamos ali mesmo, na quietude envolvente do parque, ou recolhidos a um local determinado, oravam, sentindo em cada dia o ósculo de benéfico reconforto, vivificando suas almas. Percebam esse processo de mudança do Camilo, esse processo em que ele se reconhece pequeno, inferior e ora diariamente a Maria, redimindo dos seus erros do passado, convertendo-se ao cristianismo. A cada dia que ele orava, suas forças se renovavam, conforto atingia suas almas, como se bálsamos misericordiosos refrescassem suas consciências das excessivas ardências que eles tinham rasgado em seus seres, pelas garras infames do suicídio, que os deprimira e desgraçara à frente deles mesmos. Notem que Camilo sempre faz essa reflexão do quanto o suicídio atrasou a sua existência e o quanto aquelas vivências no plano espiritual o auxiliaram a enxergar todo esse tempo perdido e o mal praticado quando escolheram o suicídio. E de envolta com refrigério, eis que se avolumava a necessidade imperiosa deles se tornarem dignos dessa misericórdia que os amparava tanto, a necessidade dos testemunhos que a Deus provassem o seu imenso pesar por se reconhecer grave infrator das magníficas leis divinas. Notem, portanto, que esse processo de conversão de Camilo o fazia enxergar a necessidade da reencarnação, a necessidade do retorno ao plano físico,
porque eles se reconheciam como infratores da lei divina, que não eram dignos da misericórdia que os amparava tanto, mas mesmo assim eles recebiam esse amparo. Entremos então no capítulo 18, intitulado Homem, conhece-te a ti mesmo. Camilo então inicia esse capítulo dizendo que fazia outros cursos também nessa cidade. Não apenas os cursos que já foram elencados aqui em outras aulas, em outros estudos, mas também outros cursos não menos importantes para a sua reeducação. Fazia então o curso da moral estatuída pelo insigne mestre Nazareno, mas também, alternadamente, outros cursos eram realizados. Um deles, Camilo diz que era da ciência universal, cujos rudimentos deram a eles a possibilidade de conhecer, 2 anos depois que haviam iniciado o curso de moral cristã com o Aníbal, aprofundamento dos estudos, análises penosas e sublimes. Então, além do curso da moral, Camilo, 2 anos depois, começou a estudar também essa outra ciência, analisando então de forma dolorosa as consequências dos seus atos. Ele diz então que nestas mesmas análises entrava a necessidade deles estudarem a eles próprios, aprendendo a se conhecerem intimamente. Notem que Camilo, além de estudar a moral do Cristo, também estudava matérias que o auxiliavam na reforma íntima, no conhecimento de si mesmo, que é indispensável para que o espírito recomece a sua trajetória na direção do Cristo. Exames pessoais, então, melindrosos, detalhados, eram efetuados com detalhes aterrorizantes para o orgulho dos suicidas e para a vaidade também. Paixões daninhas que eles haviam ajudado na queda para o abismo. Eles eram obrigados, então, a reconhecer os seus vícios, os momentos e os sentimentos que eles tinham cultivado, que auxiliaram também para o momento do suicídio. Ao mesmo tempo em que, como as aulas eram mistas, eles adquiriam um duplo ensinamento de dissecar também o caráter, a consciência, a alma, enfim, dos seus colegas, dos seus companheiros de aula, como também das irmãs de infortúnio, o que conferia valioso conhecimento da alma humana. Então, olha que interessante. Camilo e os demais estudavam tanto a moral cristã, quanto a ciência que os auxiliava a analisar as atitudes tomadas, bem como as escolhas dos demais alunos, colegas, o que favorecia o aprendizado. Era a lente dessa cadeira magnífica o venerando educador Epaminondas de Vigo. Então nós vimos o primeiro professor, que foi o Aníbal, ensinando a moral cristã. Agora Camilo revela o segundo professor, que tinha sido apresentado pelo diretor da Cidade Esperança. Esse instrutor era o Epaminondas de Vigo, um espírito também muito elevado, que auxiliava nessa outra matéria, que possuía rigidez de costumes, virtudes inatacáveis, energia inquebrantável, infundindo mais que respeito e uma impressão até de pavor neles. Veja a diferença então de Aníbal por Epaminondas. Eles tinham respeito e até pavor daquela energia desse professor. Camilo revela que na presença dele sentia-se desnudado dos disfarces de qualquer natureza, disfarce de qualquer atenuante inventado pelos sofismas conciliatórios.
O Epaminondas então via o íntimo de cada um, não sendo possível esconder as intenções, não sendo possível esconder os pensamentos e as atitudes de todos ali. O peso vergonhoso da inferioridade que assinalava todos os alunos. O opróbrio da incômoda situação de responsáveis pelos delitos degradantes, pois dominava as potencialidades da sua mente a convicção de que não passavam de rebeldes, cuja insensatez obrigava aqueles obreiros abnegados do mundo espiritual a sacrifícios permanentes, a fim de conseguirem elevar-nos das trevas em que se precipitaram. Camilo está reconhecendo a sua pequenez, a sua inferioridade e o quanto de trabalho ele estava dando para os instrutores da Cidade Esperança. Por isso, o olhar do Epaminondas causava esse pavor neles, porque eles não tinham como esconder a sua inferioridade. Ele então vai dizer que a vergonha que açoitava seus espíritos na presença do Epaminondas era um suplício, era um sofrimento. Olha que interessante. A presença de um espírito superior, um espírito de luz, causava aflição neles, porque eles eram muito inferiores. Eles eram obrigados a enxergar suas próprias deficiências. Então, a vergonha que eles sentiam na presença do Epaminondas era um sentimento novo, inesperado, de natureza absolutamente moral, mas superlativa, que se apresentava nessa segunda fase da sua situação de suicidas em preparo de futuras realizações reparadoras. Notem que as lições têm um objetivo. Primeiro vem o Aníbal com a vida do Cristo, com a vida dos discípulos, com o ensino da moral cristã. Depois vem o Epaminondas, com seu olhar mais rígido, enérgico, fazendo com que os suicidas enxergassem a si próprios as suas deficiências e suas necessidades. E isso era necessário para que aqueles suicidas tivessem um preparo melhor para as encarnações que se seguiriam. Camilo revela que o emérito educador os auxiliava a esfolhar a própria consciência, levando-a a desdobrar-se até as recordações remotas das sucessivas migrações terrenas que tiveram no pretérito. Então, nessa segunda parte de aprendizado, os instrutores da Cidade Esperança faziam os alunos realizarem essas regressões, retomando as imagens das suas existências passadas, a fim de que enfrentassem os seus atos do passado nas existências anteriores, aquela última que resultou no suicídio. Camilo diz que quando esse instrutor perscrutava as suas almas, devassava com um olhar cintilante de forças psíquicas, como baterias de irresistível energias. Profundos abalos sacudiam então os refolhos dos seus seres, ao passo que desejos aflitivos de fuga precipitada, que protegesse eles da presença do Epaminondas, como deles mesmos, alucinavam seus sentidos. Vale o comentário, porque é muito curioso isso. O instrutor Epaminondas, com sua força, com seu psiquismo, obrigava os suicidas a regressarem nas suas últimas encarnações, rememorando suas atitudes. E isso fazia com que eles quisessem fugir dele, esconder essas verdades deles próprios e também do instrutor. Por isso o pavor que eles sentiam do Epaminondas. Enquanto Aníbal de Silas, o primeiro professor, com a ternura consolatória do Evangelho, acendia neles os fachos beneficentes de confiança no amanhã, clareando as suas vidas com as alviçareiras possibilidades de redenção, o Epaminondas arrancava lágrimas dos seus corações. Então olha a diferença do Aníbal para o Epaminondas.
Aníbal, quando ensinava a Boa Nova, dava confiança para eles, dava ânimo para eles enfrentarem os problemas. Já o Epaminondas arrancava lágrimas, porque forçava essa análise do passado de cada um por eles mesmos, renovando suas angústias ao obrigá-los a estudar o imenso livro da alma, arrastando eles a estados de sofrimentos cuja intensidade e aterradora complexidade, absolutamente inconcebível à mente humana, faziam-os atingir os limites da loucura. Olha que interessante! Estamos falando de um instrutor, de um plano superior, um espírito iluminado, um espírito discípulo do Cristo, que acaba causando pavor nos suicidas, porque os obriga a analisar suas almas, obriga eles a enfrentar os seus problemas do passado, a complexidade dos seus seres, fazendo eles atingirem até mesmo os limites da loucura. Além de importante a terapêutica, vejam como ela é perigosa. Ela precisa ser realizada por espíritos que realmente dominam essa técnica, porque eles podem levar os alunos à loucura ao enfrentar essas atitudes do passado, ao enfrentar as expiações que já sofreram e as condutas de outras reencarnações. A terapêutica é importante, mas tem que ter muito cuidado na sua aplicação. Por isso, instrutores tão elevados eram colocados a serviço dessa colônia. Camilo então explica que por essa razão eles tinham medo do Epaminondas, dominados por um sentimento forte de pavor e angústias irreprimíveis, que subiam diariamente as escadarias da academia para ter aulas com ele, para aprender os primórdios da terrível disciplina exigida igualmente dos antigos iniciados das escolas de filosofia e ciências do Egito e da Índia. Olha que curioso! Eles tinham medo, pavor das aulas que eles tinham com Epaminondas. E aí Camilo revela que essas mesmas aulas também eram realizadas pelos antigos iniciados do Egito e da Índia, estudiosos da filosofia e das ciências. A terapêutica, então, que eles estavam passando era a terapêutica de reconhecer a inferioridade pessoal para o método da elevação moral pela autoeducação. O método, portanto, tem uma causa. Era a obrigação deles se conhecerem, por isso o conhece-te a ti mesmo, a fim de que se elevassem moralmente. Porém, diz Camilo, essas aulas eram tão necessárias ao desenvolvimento psíquico deles quanto eram as aulas do Aníbal. Então notem que cada instrutor tem a sua importância e a sua necessidade de terapêutica. Tanto a terapêutica do Aníbal quanto do Epaminondas eram necessárias para o desenvolvimento psíquico dos alunos. Eram mesmo o seu prosseguimento, como passará a expor mais adiante o Camilo. Então, o primeiro curso do Aníbal, segundo curso do Epaminondas, e agora Camilo vai tratar do terceiro curso. Lembre-se que o diretor da Cidade Esperança apresentou 3 instrutores. Nós já vimos as aulas de Aníbal, vimos as aulas de Epaminondas, forçando os suicidas à regressão para outras existências, e agora vamos conhecer o terceiro curso. Era um ensaio da aplicação na vida prática dos valores adquiridos durante os estudos e observações dos cursos anteriormente mencionados. Então, depois de passar por 2 cursos teóricos, eles iriam para a prática. Mas em vez de se instruírem para uma prática profissional, como se diria aqui na Terra, esse terceiro aprendizado, orientado para a prática da observância das leis divinas, que eles infringiram há séculos, tinha por mentor o professor Souria Omar,
que era o terceiro instrutor, e desenvolvia-se geralmente fora do santuário. As aulas práticas eram fora dali, da escola, de preferência na crosta da terra e nos domínios inferiores do instituto. Então, a terceira fase do curso, o terceiro curso, era dado fora da escola, fora da instituição, na terra ou nas zonas inferiores que circundam a colônia. Camilo diz então que aos domingos eles descansavam. Não eram mais do que indivíduos cujas faculdades espirituais eram pouco desenvolvidas e, além disso, eram abaladas pelo traumatismo vibratório provocado pelo suicídio. Por isso, eles não tinham permissão para labores, para trabalhos continuados, como os instrutores exerciam, já que eles nunca estavam ociosos. Então, por conta da inferioridade de Camilo e de seus companheiros, eles não tinham esse trabalho constante, como os instrutores realizavam. Eles então descansavam aos domingos, divertiam-se mesmo, participando de reuniões fraternas, efetuadas pelos vigilantes, ou visitando, através de caravanas amistosas, outros departamentos da colônia, inferiores aos deles, revendo velhos amigos, antigos mestres, como Teócrito, que é o diretor do hospital, e dessa forma prestando solidariedade e conforto a irmãos mais infelizes do que eles, que se encontrassem, por sua vez, naquelas dependências que eles já conheciam. Então Camilo revela que no seu descanso ele visitava o hospital, ele visitava outras zonas inferiores, a fim de auxiliar quem precisava, pessoas que estavam em situação piores que as deles. Nem assim, diz ele, como vemos, deixávamos totalmente de exercer atividades, ou seja, até no repouso eles trabalhavam. Aprendiam, progrediam em conhecimentos, obtendo nessas reuniões noções de arte clássica transcendental, em que os mestres deles eram expoentes dignos, e também outros mestres que visitavam eles também ensinavam essa matéria, e até mesmo as vigilantes, aquelas mulheres nomeadas para cuidar dos suicidas, também tinham conhecimento da arte clássica transcendental. Ensinavam, portanto, essa nova modalidade de servir a Deus e à criação, utilizando-se do belo e empregando a beleza. Camilo então ressalta que os mestres deles, como eram cientistas, também eram estetas, enamorados da suprema beleza que se origina do sempiterno artista. Então ele diz que eles eram belos nas almas, nas atitudes e também na fisionomia. Vejamos, não obstante, em que consistiam as tão importantes quanto apavorantes aulas do preceptor Epaminondas de Vigo. Então Camilo, depois de revelar os 3 cursos, ele volta ao segundo, que eram os cursos do Epaminondas. Cursos que causavam esse pavor nos alunos. Epaminondas, como Camilo revela, tinha sido mestre em iniciação nas antigas escolas da doutrina secreta da Índia e do Egito. Então, como será que eles aprendiam no Egito e na Índia essa técnica da iniciação? Camilo então diz que em um dos encantadores palácios da Avenida Acadêmica se instalava a Escola de Ciências da Universidade do Burgo da Esperança. Então tinha uma escola de ciências ali. Camilo diz que, majestoso e severo em suas linhas arquitetônicas, ao penetrar os umbrais às suas portas, acometia Camilo e os demais a impressão de que ali se venerava Deus com todas as forças da razão, da lógica e do conhecimento. Então eles estão visitando uma universidade em que Camilo percebe que há a união plena da ciência com a religião, no sentido de vinculação a Deus. Sopros de indefiníveis convicções abalavam as suas potências anímicas,
fornecendo a intuição da própria pequenez em face daquela sabedoria gigante, ao passo que fortes emoções infundiam neles singular respeito pelo desconhecido que eles se deparariam ali, levando às raias do terror. Então, como a universidade era muito grandiosa e bonita e voltada para a adoração a Deus, eles também ficavam apavorados, porque não sabiam o que iam encontrar ali. Lembravam-se então de Aníbal, um instrutor que falou da Boa Nova, falou dos ensinamentos do Cristo. Eles lembravam de Aníbal, então, para que a recordação dele arrastasse as suas lembranças à imagem do Mestre de Nazaré, para que eles se lembrassem do Cristo e não mais temessem o fato de estarem ali numa situação em que reconheciam sua inferioridade. Eles lembravam então de Jesus, chamado de o Mestre dos Mestres, o magnífico reitor da espiritualidade. Camilo então se sentia encorajado, certo de que estavam sob a dependência do Cristo, abrigados em seu redil, por ele amados e por ele mesmo protegidos. Então olha que bonito. Camilo, visitando essa universidade, ao se deparar com a grandeza de Deus, com a junção da ciência com a existência do divino, eles ficavam apavorados porque não sabiam o que iam encontrar ali. Mas, ao se recordarem das aulas de Aníbal, tinham a confiança de estarem sob proteção de Jesus e de Maria. Então não tinha por que sentir medo, sentir pavor. Nós ainda vamos ver por que Epaminondas causava tanto pavor a eles, mas já sabemos que eles eram forçados a reviver as encarnações anteriores. Mas as aulas do Aníbal já demonstram a necessidade deles conhecerem primeiro a vida do Cristo, para depois passarem para as outras aulas, senão eles não teriam esse suporte espiritual de se reconhecerem como irmãos do Cristo, tutelados, portanto, por Ele. Ele vai dizer, então, que exatamente idêntico ao recinto do santuário, onde se ministrava a ciência do Evangelho, o novo sacrário apresentava a diferença de ostentar o célebre preceito grego, ornamentado em fulgurações adamantinas, o cimo da tela indispensável em todas as aulas para a captação das vibrações do pensamento. Então, no local em que se passavam as aulas do Epaminondas, era parecido com o local das aulas do Aníbal. A diferença é que ali havia ornamentos de origem grega, situando, da mesma forma, o mesmo aparelho utilizado para a captação do pensamento, que dizia: homem, conhece-te a ti mesmo. Então havia esse quadro fazendo-os recordar dessa necessidade da lembrança das aulas do Aníbal para que eles conhecessem a eles próprios. Também havia uma frase não menos famosa, cristã, cuja profundidade e excelsitude ainda revolverá o mundo terrestre e as nossas sociedades, uma espécie de autorização do Verbo Divino para os trabalhos que se desenvolveriam sob a invocação das suas leis. Ninguém entrará no reino de Deus se não renascer de novo. Camilo então diz que havia essas duas transcrições, e que a segunda, essa que acabamos de ler, um dia será compreendida aqui na Terra em sua totalidade, que é a necessidade da reencarnação. Ele diz então que se tornava evidente que os educadores, porque nos víamos dirigidos, subordinavam seus métodos às normas estatuídas por Jesus de Nazaré, ao qual inequivocadamente demonstravam venerar como orientador e chefe. Aquelas frases demonstravam, então, que os instrutores seguiam a Jesus, tinham em Jesus o mestre, o chefe do movimento impetrado não apenas em favor dos suicidas, como também de toda a humanidade. Ele então diz que se tratavam de iniciados cristãos de alta classe moral,
Eles não tinham dúvida disso. Os instrutores eram muito elevados. Filósofos, cientistas, pesquisadores, sociólogos, pedagogos eméritos, como eles mais tarde verificaram. E também não era dúvida de que era na sublime escola de moral e fraternidade estabelecida por Jesus que extraíam modelos e métodos para exercerem entre os homens encarnados e os espíritos em trânsito as elevadas aptidões que possuíam. Ele está dizendo, então, que reconhecia a grandeza daqueles instrutores e sabia que ele buscava as didáticas dos ensinos que estavam aprendendo junto ao Mestre Jesus, aplicando para aqueles espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Camilo se diz então intrigado com tudo que observava, acometendo-se por vezes vertigens, tonturas, ao raciocinarem sobre a realidade da vida que se deparavam no além-túmulo, quando julgavam que nada mais existia depois da morte, depois que a terra cobrisse seus corpos. Pressentindo, porém, logo da primeira vez, acontecimentos importantes em torno deles mesmos, eles ouviram que discreto e sugestivo tilintar de uma campainha advertia-os, atraindo suas atenções. A aula então ia começar. Tocou-se uma campainha e um respeitoso silêncio dominou o recinto. Todos os pensamentos se entrelaçavam na conjugação fraterna de sentimentos homogêneos, enquanto ondas fluídicas harmoniosas do mais alto desciam em jorros de bênçãos iluminativas, protegendo, inspirando os sacrossantos trabalhos que se seguiriam. Vejam que bonito, não é? Toda aula que se inicia traz essa oração, essa vibração elevada que vem do alto. Todos respeitam com um silêncio sepulcral no local, a fim de que a aula começasse sob as ordens do Cristo Jesus. Camilo diz então que Epaminondas se levantou e pela primeira vez eles ouviram a sua voz. Enérgica, positiva, intrépida, imperiosa, a palavra do novo professor, do novo mestre, daquele que afrontara outrora o suplício da fogueira por amor aos alevantados ideais da verdade, estendeu-se pelo salão imenso. As vozes então do Epaminondas, que era discípulo do Cristo, havia morrido em favor da Boa Nova, falou aos corações de Camilo e os demais alunos, vibrando sob as abóbadas que abrigavam a todos e como que se decalcando para sempre nos meandros de suas almas. Imagine quão profunda não é essa voz do Epaminondas. Acordando suas faculdades para as novas conquistas morais, mentais, intelectuais e espirituais. Imaginem, portanto, receber aulas do Aníbal e depois do Epaminondas, espíritos tão elevados e que causavam uma impressão tão forte no íntimo dos alunos. Camilo diz então que ele era franzino, modesto, venerável com suas barbas longas que traziam a imaculada brancura de luminosidades transcendentes. Aquele ancião que nos fora apresentado 2 anos antes e em quem supuséramos a vacilação da decrepitude, ou seja, da velhice, agora surgia aos seus olhos surpresos em atitudes varonis, como um gigante da oratória, expondo as bases de uma doutrina renovadora, até então desconhecida para eles, e cujos fundamentos se assentavam na ciência universal. Então vale ressaltar que Camilo só teve a primeira aula com Epaminondas depois de 2 anos. Os primeiros 2 anos foram aulas com Aníbal sobre a vida de Jesus e de seus discípulos e outros cursos correlatos, mas a aula com Epaminondas foi somente 2 anos depois. E aí eles viram que ele não era um idoso, ele não era alguém que estava na decrepitude, mas sim um ser muito elevado que tinha a voz coroada pela Boa Nova. Camilo diz que inicialmente o Epaminondas explicou eles que cumpria com efeito
receberem, em primeiro lugar, os ensinos morais expostos nos evangelhos do Redentor. Então, em primeiro lugar, era receber a Boa Nova, o que fizeram com Aníbal, a fim de que, ao encanto de suas palavras remissoras, adquirissem critério suficiente para só a partir daí atingir outros esclarecimentos, que, ministrados à revelia da reeducação moral fornecida por Aníbal, resultariam estéreis, se não mesmo nulos, se não os tornasse ainda prejudiciais. Então vejam que interessante. Era necessário primeiro que Camilo e os demais recebessem a orientação sobre a boa nova do Cristo, para só então passar para essa aula com Epaminondas. Senão, essa aula dele não teria efeito nenhum, seria inócuo, seria estéril. Então, de novo, notem a importância de primeiro passar pela didática do Evangelho, para depois passar por essas outras fases, sendo a última delas a parte prática, como veremos depois. A moral divina do Cristo Jesus, porém, saneando de alguma forma a mente dos alunos e, portanto, o caráter deles, que era de muita vileza, que congestionava suas faculdades, havia, naqueles 2 anos de aplicação incansável, predisposto no eu de cada um para receber o prosseguimento do curso que favoreceria habilitações para o soerguimento moral decisivo. A moral cristã, portanto, aprendida com Aníbal, serviria para que eles se reerguessem, para que eles pudessem receber aquela mensagem do Epaminondas e enfrentar o seu passado com a coragem necessária. Por isso Camilo diz aqui que quando teve medo, teve pavor das explanações do Epaminondas, ele se lembrou das aulas do Aníbal, se lembrou de Jesus, trazendo calma, trazendo confiança para ele. Por essa circunstância, somente agora foi dado a eles entrar em contato com o instrutor Epaminondas, que ensinaria para eles um curso leve, um curso rápido, preparatório da ciência universal, denominados em antigas idades como doutrina secreta. Então, vejam que importante. Os iniciados do Egito e da Índia aprendiam a chamada doutrina secreta, que Camilo revela que no plano espiritual em que ele teve essas aulas é denominado de ciência universal. Imaginem a profundidade e o conteúdo dessas aulas sobre a ciência universal, ministrada antigamente apenas para mentalidades muito esclarecidas e muito fortes, aptas, portanto, pelas virtudes de que se dessem provas, para penetrarem os mistérios da ordem divina, que se conservavam invariavelmente ocultos às inteligências vulgares, ociosas ou presunçosas. A doutrina secreta, então, que essa ciência universal só era ensinada no Antigo Egito e na Índia para os iniciados, para aqueles cuja mente já estavam fortes, preparadas para receber essas instruções. Não as mentes ociosas, vulgares ou presunçosas, mas sim quem tivesse a preparação necessária. Nos tempos remotos, anteriores à vinda do Cristo, os ensinos secretos só eram ensinados a indivíduos que, durante 10 anos pelo menos, dessem as mais rigorosas provas de sanidade moral e mental, que nesse espaço de tempo demonstrassem de forma inequívoca a própria reforma íntima, isto é, o domínio das paixões, dos instintos, dos desejos em geral, das emoções, pela vontade iluminada com as santas aspirações do bem e os testemunhos das virtudes. Então vejam que interessante essa lição. A doutrina secreta somente era ensinada àqueles que tivessem força suficiente, mental e moral. E essa força era demonstrada
por suas atitudes, por suas emoções, dominando as paixões, durante 10 anos. Somente esses que durante 10 anos comprovassem a sua elevação moral é que podiam receber as instruções da doutrina chamada doutrina secreta, da ciência universal. A vontade iluminada dos aprendizes é que fazia-os aptos a receber os ensinamentos da doutrina secreta. Precisavam testemunhar virtudes. Mas aí Camilo diz, citando Epaminondas, que com a descida de Jesus, o mestre complacente, que veio das esferas de luz para as sombras da terra e para as regiões inferiores do plano espiritual, o ensino secreto foi popularizado, porque a sua doutrina, uma vez firmada no coração da criatura, habilitá-la-ia a voos longos no terreno científico-psíquico. Notem que foi Jesus que vulgarizou no sentido de tornar acessível a todos a doutrina secreta, a ciência universal. Jesus que teve a humildade, que teve essa misericórdia de conceder o conhecimento das verdades eternas para todos, não mais para os iniciados somente, não mais para os privilegiados, mas sim para todos. Nós falamos dessa doutrina, falamos desses requisitos no estudo do livro Depois da Morte, de Leon Denis, porque ele faz o histórico das doutrinas da Índia, do Egito, da Gália e de tantas outras civilizações. E aqui repete essa informação através de outro espírito, demonstrando a veracidade do conteúdo, não é? Que a doutrina secreta, portanto, era ensinada somente para os privilegiados, mas Jesus popularizou o ensino da ciência universal, fixando sua atenção no coração das criaturas, porque ele sabia que a partir do momento que o povo aceita receber essas verdades, o povo passa a ter essa grande possibilidade de alçar voos maiores, de conquistar no terreno científico-psíquico o conhecimento necessário. Ainda porque a doutrina messiânica trouxe à humanidade esclarecimentos outros, rejeitados pelos homens, onde expressava ele os valores imortais da ciência psíquica. Ele diz então que desde então, decretos divinos haviam ordenado que se desse do ensino secreto a todas as criaturas terrenas, como a espíritos em trânsito nas regiões astrais inferiores que circundam o planeta. Essa é uma informação valiosa, porque é a ordem de Deus mandando que se ensinasse a doutrina chamada secreta, que não é mais secreta a partir do Cristo, mas a doutrina da ciência universal a todos, tanto encarnados quanto desencarnados das zonas inferiores que circundam o planeta. Porque o Pai Supremo, condoído das nossas amarguras humanas, que nascem da ignorância, desejava que todos os seus filhos fossem iluminados pelo sol das verdades eternas. Deus sabia que lutas insanas começariam então entre os prepostos da luz para sustentar os condutores das paixões inferiores. Quem queria manter as paixões inferiores entravam em combate, portanto, com os prepostos da luz. Essa luta áspera e constante que se estendia por quase 2000 anos e que de todos os recursos já haviam lançado mão os obreiros do Messias para instruírem os rebeldes com as verdades celestes que eles teimavam em não aceitar. Essa última parte, então, do estudo demonstra que Jesus envia o Espiritismo porque tentou de todas as formas
instruir os homens, instruir a humanidade para que não errassem mais. Porém, nós sempre escolhemos o erro, sempre priorizamos as paixões. Por isso vem o Espiritismo para prosseguir nesse ensino das verdades eternas, nessa chamada doutrina secreta, que deixou de ser secreta com o Cristo, a fim de que nós todos tivéssemos acesso à ciência universal. Reflitamos, portanto, sobre o estudo de hoje, em que demonstrou que as lições do Aníbal foram necessárias para que as lições do Epaminondas pudessem também ter seu efeito 2 anos depois. E o quanto Camilo está aprendendo sobre a Boa Nova e sobre as doutrinas ensinadas à humanidade desde a antiguidade. Agradeço a todos que acompanham o estudo e vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor o amparo, a tranquilidade necessárias para que nós absorvamos esse conhecimento bendito e que possamos colocar em prática em nosso cotidiano os ensinamentos de Jesus e dos Espíritos superiores. Que essas palavras, essas lições possam ser transmitidas aos nossos irmãos que sofrem, tanto na Terra quanto nas zonas astrais inferiores, a fim de que recebam o aprendizado necessário para despertarem nas suas almas o necessário soerguimento, a necessária reabilitação, para que alcem voos maiores na direção do Cristo Jesus. Que assim seja, graças a Deus, e que nós possamos continuar estudando e aprendendo com o Espiritismo, a domar nossas más tendências e a buscar o Altíssimo em nossas existências. Um abraço a todos e até o próximo estudo.